Olá a todos! Como é que vocês estão? Como é que estamos? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 10 de março de 2025. É possível que chova em São Paulo hoje, talvez uma chuva fraca aí, 25 graus. Hoje, uma segunda-feira, estamos na capital paulista. Novo formato do Luz no Fim do Túnel. A pedidos de amigos e sugestões e comentários, os vídeos agora serão mais curtos e faremos mais vídeos, porque eu estou fazendo um ou dois por semana, então prefiro fazer vídeos mais curtos e abordando um só assunto. Então os vídeos vão ficar com 8 a 10 minutos, né? E fica mais dinâmico também, os vídeos ficam mais curtos e pode ser que a gente consiga uma penetração maior. Já peço seu like, seu comentário, traz um seguidor para o canal Luz no Fim do Túnel agora mais ativo, hein? 8 a 10 minutos, não é preciso mais muito do que isso. E não precisamos fazer 3, 4 assuntos e o vídeo fica muito longo e as pessoas até perdem o interesse, né? Porque o assunto fica assim muito extenso. E só realmente aquelas pessoas que amam a geopolítica vão ouvir até o fim. Mas se abordamos um assunto apenas e fazemos comentários precisos, meticulosos e instigantes no momento certo, o vídeo vai ficar do agrado dos nossos seguidores. Veja, então vamos lá. A Europa sempre atacou a Rússia e sempre levou ferro. Parece que eles adoram, né? Veja, a Europa sempre atacou a Rússia e sempre perdeu, né? Veja, ao longo da história, a Europa repetidamente tentou subjugar a Rússia, né? Louca para conquistar as terras mais férteis do mundo, as terras onde tem mais minerais, toda a tabela periódica, assim, largamente no solo e no subsolo da Rússia. Repetidamente a Europa foi derrotada. Vamos verificar aqui 10 momentos marcantes em que isso aconteceu. No século XII, veja que vai do ano 1101 a 1200, durante as invasões mongóis. Aliás, eu recomendo muito um documentário sobre a vida de Gengis Khan, talvez o maior conquistador da história da humanidade. Hein? Veja, durante as invasões mongóis, a Polônia tentou tomar territórios russos. Quer dizer que os poloneses já têm essa gana aí histórica. No fim, perderam tudo. Né? Entre 1240 e 1242, durante 3 anos, cavaleiros teutônicos, veja, os teutões, são quase saxões, né? São alemães, né? Invadiram a Rússia sob o pretexto de evangelizar pagãos. Evangelizar pagãos. Foram esmagados pelo lendário Alexandre Nevsky. Veja, século XIII, hein? 1609, 1618. Veja, 400 anos depois, século XVII, primeira década aí, e segunda década do século XVII, a comunidade polaco-lituana, ou seja, poloneses e lituanos, lá que são os três bálticos, né, os três chihuahuas, né, Letônia, Lituânia e Estônia. A comunidade polaco-lituana aproveitou a crise sucessória da Rússia para invadir. No fim, perdeu os territórios conquistados. Né? Entre 1700 e 1721, portanto, o primeiro quartel do século XVIII, a Grande Guerra do Norte, a poderosa Suécia e seus aliados europeus enfrentaram a Rússia. Resultado: a Suécia ficou bem mais fraca e deixou de ser uma grande potência. 1812, início do século XIX, Napoleão Bonaparte, talvez o maior general conhecido, com o maior exército que o mundo já viu, marchou altivo sobre Moscou. Todos sabemos como isso terminou, hein? Acabaram comendo seus próprios cavalos, hein? Ficaram atolados. Perdeu assim 90% de seu exército, voltou com o rabo entre as pernas para Paris. 1853 a 1856, veja, bem em meados do século XIX, Guerra da Crimeia. A Rússia contra o Império Otomano, dos turcos otomanos, França e Reino Unido, veja, uma coalizão aí europeia. No centro da disputa,
o controle sobre as minorias cristãs no Oriente Médio. Sempre tem uma desculpa religiosa no meio, né? Quando na verdade eles querem pegar riquezas, né? Ouro, minérios, né? Terras férteis. 1878, a Rússia estava prestes a retomar Constantinopla na Guerra da Crimeia, quando a frota britânica interveio para impedir. Então você vê que a disputa pela Crimeia é bastante intensa e disputada e antiga. 1918, 1922. Veja, a guerra vai de 17 até 21 ou 22. Estados Unidos, Reino Unido, Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália. Ou seja, uma coalizão europeia mais os Estados Unidos tentaram intervir na Guerra Civil Russa. A Rússia viveu uma revolução lá em 17 e houve guerra civil. Não conseguiram nada, né? Veja, em 1941 a 1945, Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler reuniu a maior força ofensiva da história conhecida, com soldados de 9 países. Veja, aquilo foi o início da OTAN. Pouca gente sabe que a OTAN começou lá na Alemanha nazista, né? O desfecho: o Exército Vermelho tomou Berlim. Foi a maior perda humana também, né? A Rússia perdeu 20 milhões de russos, hein? Quase 15% da sua população, hein? Hoje, a história se repete na Ucrânia. A Europa quer derrotar a Rússia novamente. Vai ter sucesso? A Europa sempre foi a agressora. A Rússia sempre resistiu. E agora alguém realmente acredita em uma proposta de paz vinda desses que colaboram com genocídios mundo afora, que praticam genocídio abertamente na Palestina, na faixa de Gaza, que praticam genocídio abertamente na Ucrânia? Eles causaram a guerra da Ucrânia. Quer dizer, na verdade foram os Estados Unidos, e a Europa entrou, né, como boa serva, né? Entrou caninamente a mando de Washington. A guerra na Ucrânia ainda não acabou, mas o resultado já parece escrito. E desta vez a Rússia sequer precisou usar toda a sua força. Veja, a Rússia não usou em 10% das suas forças armadas. Não usou nem 10%. Talvez tenha usado entre 5% e 8% das suas forças armadas. Imagine se ela usasse 15% das suas forças armadas na Ucrânia. Detalhe, houve um ataque contundente ontem em Kursk. E, segundo dizem, Trump ficou irado, né? Ficou gritando lá na Casa Branca, né? Porque ele acha que a guerra acabou, porque ele acha que acabou, né? Porque ele deu um pito lá no Zelensky, fez aquele cirquinho lá na TV, né? E o Zelensky voltou e não está nem aí. Ele está recebendo apoio aí dos chihuahuas, recebendo apoio da Polônia, da Alemanha, da França. Daí o Macron disse que vai repetir o feito de Napoleão, e desta vez ele vai vencer, né? Bom, aí o Putin falou, vamos, tenta, Macron, vem, tenta, quem sabe você consegue, né? O que Napoleão não conseguiu, o que Hitler não conseguiu, o que os Estados Unidos não conseguiram, o Reino Unido, a França, a Itália, né? Que tentaram intervir na Guerra Civil Russa, né? Enfim, o que os turcos otomanos não conseguiram, o que a poderosa Suécia não conseguiu, o que os poloneses, os lituanos, os cavaleiros teutônicos, os mongóis, né? Enfim, quem sabe você consegue, né, Macron? Afinal, você tem que obedecer às ordens da Casa Rothschild, né? Que tem grandes interesses lá na Ucrânia, né? Por quê? Porque a BlackRock comprou boa parte lá das terras raras. Só que ela vai ter que negociar com os russos, porque o grosso das terras raras está em Donetsk, está no Donbás, em Luhansk, Zaporizhia, na Crimeia, que hoje é território russo, legitimamente conquistado, né? Pois os russos agiram no sentido de defender as etnias russas, maioria nessas regiões, na região leste da Ucrânia, onde também tem o famoso Chernozem, né, as famosas terras mais férteis do mundo. Mas a Ucrânia ainda tem boa parte de seu território, né? Mas eu acho que a Rússia vai precisar tomar 40%.
da Ucrânia antes que ela deseje ardentemente e fervorosamente a paz. E o BlackRock vai ter que negociar com Putin, né? E assim vamos ver como é que vai ficar. Pessoal, então obrigado pela presença. Tivemos o nosso vídeo aqui no novo formato. Siga o canal Luz no Fim do Túnel, mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Então até a próxima e fiquem com Deus.